Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício e já vai deixando aquele like esperto aí para ajudar o canal. Então vamos lá. Cerca de 90% da crosta e do manto terrestres são formados por minerais silicáticos. Entender muitos processos geoquímicos significa conhecer bem o comportamento dessas rochas em todos os ambientes. Um caso particular desse comportamento na crosta é a solubilização da sílica SiO2 por água a alta temperatura e pressão. Esse processo de dissolução pode ser representado pela equação. Então, nós temos aqui, ó, a sílica, dióxido de silício, mais água, se transforma em ácido silícico, tá? Então, a alta temperatura e pressão, e com água. Em determinado pH, a 300 graus Celsius e 500 atmosferas, muita pressão. Tá bom? A constante de equilíbrio para essa dissolução, considerando a água como solvente, é de 0,012. Ou seja, pessoal, ele está dizendo que a constante de equilíbrio em termos de concentração é 0,012. Tá? Então vamos adotar esse dado aqui. A. Escreva a expressão da constante de equilíbrio para esse processo de dissolução. Então vamos já fazer a A aqui, que a A é simples. Tá bom? Pessoal, primeiro, ele está pedindo a expressão de constante de equilíbrio. Tá bom? Vamos pegar aqui, ó. Nós temos sílica mais água, o ácido silícico. Só que a gente tem que levar em consideração o quê, pessoal? Os estados físicos. Olha lá. Sólido, líquido e aquoso. Lembrem-se, na constante de equilíbrio não entra sólido e nem líquidos puros. No caso aqui, a água, ela não vai entrar. Lembrando que também a equação tem que se encontrar balanceada, tá bom? Então não vai ser exatamente isso daqui, pessoal. A nossa constante de equilíbrio em termos de concentração é a concentração dos produtos dividido pela concentração dos nossos reagentes. Concentração do ácido silícico. Então, essa é a expressão. Pronto, só isso ele pediu. Porque sólido não entra, líquido também não entra, entra aquoso. Se tivesse gasoso, um gás aqui, aí entraria também, tá bom? Então, somente isso, tá? Tem uma playlist com uma porrada de exercício, tá? Acho que tem, se eu não me engano, tem 80 aí na constante de equilíbrio, tá bom? Então, a A está respondida. Ele só pediu a expressão. B. Determine a concentração em gramas por litro de ácido silícico aquoso quando se estabelece o equilíbrio de dissolução nas condições descritas. Massa molar do ácido silícico, 96 gramas por mol. Bom, pessoal, aqui na A, ela já responde. Constante de equilíbrio não é a mesma coisa que a concentração do ácido silícico, ou seja, então, a constante de equilíbrio não é 0,012? Então, a nossa concentração de ácido silícico é igual a quanto? 0,012. Só que aqui, pessoal, a gente calcula como mol por litro. Então, a gente tem a concentração. Ele quer gramas por litro. Então, a gente vai ter que fazer uma conversão. Vamos fazer por regra de 3. Ou seja, esse dado é de extrema importância. Ou seja, o que a gente tem aqui? Ó? 1 mol de ácido silícico não tem 96 gramas. 0,012 mol vai ter quanto? X. Regrinha de 3. 1 vezes x, x igual 0,012 vezes 96. Esse x vai dar quanto, pessoal? Quanto que é 0,012 vezes 96? Vai dar exatamente 1,15 gramas. Tá vendo que em nenhum momento, ele fala o volume que a gente está adotando? Ele não fala em 1000 litros, tá?
Mas quando a gente faz essa conversão, por quê? Ó, tá vendo que a nossa constante de equilíbrio é a mesma coisa que a concentração do ácido silícico. Só que concentração, a gente, na maioria dos casos, quer dizer, em todos, né? A gente calcula mol por litro. Então, a gente vai considerar 1 litro aqui. Então, nós descobrimos a massa, ou seja, a concentração, no caso comum, né, que a gente costuma falar, é 1,15 gramas por litro. Essa é a nossa resposta final. Parece difícil, mas não é, né, pessoal? Apesar de ser um exercício aqui da Unicamp, a gente fica meio assustado na hora que a gente vai resolver eles. Mas nada que a gente não dê um jeito. Tá bom, pessoal? Então, um exercício que também envolveu constante de equilíbrio e cálculo estequiométrico aqui. Mais solução do que cálculo estequiométrico. Mas não deixa de ser. Tá bom, pessoal? Então, tiver com alguma dúvida, volta o vídeo, pausa, você vai ver que tá bem explicadinho, bem passo a passo. Tá? Continua com dúvida, coloca aí nos comentários que é extrema importância, tá bom? Isso faz com que engaje o vídeo. Eu já tava esquecendo também de falar, coloca aí, ó, hashtag constante de ionização, que é o tema dessa playlist. Tá bom, pessoal? E se vocês quiserem que eu grave algum vídeo diferente, coloca aí nos comentários também, uma série, tudo no mundo de ciência. Eu verifico a viabilidade para começar a gravar. Tá bom, pessoal? E eu tenho que agradecer todo o apoio, todo o carinho. Vocês estão curtindo, compartilhando e comentando. Isso é de extrema importância. Tá bom? O YouTube entende que vocês estão gostando e começa a divulgar para mais e mais pessoas. Conto com o apoio de vocês. Tá bom, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!